Olá, pessoal. Meu nome é Janaína e eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Reviver. E mais uma vez nós estamos apresentando a nossa preleção no formato de vídeo, para que a gente não perca de maneira nenhuma a chance de refletir e nos aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo escolhido foi o 25, Ajuda-te e o céu te ajudará. Muito bem, vamos lá então. O pensamento que eu gostaria de colocar para nós hoje é pensando na nossa pouca fé, na nossa pouca fé sobre nós mesmos. E quando a gente desacredita das possibilidades que a gente tem de superação e de vencer e de amadurecer, a gente desacredita de uma parcela muito importante em nós, que é uma parcela sagrada, que está aqui na nossa essência. E que elas são atributos que vêm do nosso Pai Celeste. Essa força que nos habita, esse impulsionar para a vida que nós temos lá dentro, vem daí, da fonte da vida. Muito bem. Nós nos achamos seres infortunados, nos revoltamos, achamos que somos vítimas, achamos que os nossos fracassos são responsabilidade de terceiros. Não vamos esquecer que tudo que estamos vivendo é uma consequência, são consequências. Consequências de escolhas, responsabilidades assumidas nossas mesmas lá no passado. Esse passado pode estar um pouquinho mais distante, ou ele pode ser um passado muito próximo, de pouco tempo atrás, que vem inclusive com uma situação da nossa consciência de cobrança para nós. Porque nós sabemos sim aquilo que é correto e aquilo que não é. E se a forma como a gente escolhe alguma coisa, ela vai machucar ou não a nós mesmos ou ao próximo. Muito bem. Nós vivemos na lei do progresso, naturalmente. Nós podemos observar essa lei em pequenos detalhes da natureza, inclusive. E também podemos enxergar no próprio nascimento de um bebezinho até aonde ele vai adquirindo a experiência da vida e passando os seus anos. Nós estamos nessa lei. E por ela ser constante, ela mostra todo o movimento que ela precisa ter. Um movimento de situações, de dias, de horas, de meses, anos, de estações do ano, não é assim? Muito bem. E nesses movimentos da vida, situações que vêm estimular toda aquela capacidade que nós já adquirimos por toda a nossa existência, para que a gente pratique, para que a gente desenvolva essas habilidades diante das coisas que a vida oferece para nós. É uma forma da gente mostrar que a gente tem essas habilidades, porque temos. Somos seres inteligentes, com capacidades criativas, temos grande capacidade sentimental. O que nós estamos trabalhando é o amadurecimento disso tudo. Bom, e nós precisamos então entender que o movimento ele sempre vai acontecer e ele é muito favorável. A gente pode pensar que às vezes ficar no conforto, num processo mais de comodismo, mais parado, mais estagnado, deixa a gente mais tranquilo, mais relaxado, relaxada, mas normalmente é onde a gente se atrofia, é onde a gente se abafa, porque não temos situações que desenvolvam, que nos desenvolvam, que necessitamos acessar essas capacidades que temos, não é? Quando a gente precisa exercer uma ação, coisas são estimuladas, desenvolvidas. Quando a gente, até um membro, se a gente for pensar, se a gente não move aquele membro vai atrofiando, vai perdendo força, vai perdendo a capacidade de fazer determinado, articular, de mover.
É a mesma coisa a nossa capacidade de pensar. Então, as situações estão aí para isso, para que a gente nos suporte nessa parcela nossa, porque nós temos uma parcela também que é a parcela de tudo aquilo que a gente não aprendeu ainda, que está pouco amadurecido, como os nossos vícios, os nossos pontos fracos, os nossos maus hábitos, e que às vezes, inclusive, a gente acaba se expressando através deles e não através dos atributos mais inteligentes, não é? Mas o movimento precisa acontecer para que a gente vá encontrando maneiras de se expressar melhor e mostrar que estamos nos desenvolvendo. Esse amadurecimento, então, do espírito, ele acontece através desse burilamento, aonde às vezes não, sempre somos colocados em situações as quais a gente vai buscando uma adequação nossa, do nosso instinto, uma lapidação, esse burilamento necessário para que a gente vá adquirindo uma forma mais sutil, uma forma mais harmônica, menos embrutecida. E, muito bem, nós temos tudo ao nosso favor. Tudo para sairmos vitoriosos dessa situação. Nós apenas ainda nos perdemos em olhares restritos que lançamos diante dessas situações, porque nós desdenhamos, nós não acreditamos ou fazemos pouco dessas oportunidades que aparecem para nós. Oportunidades que aparecem para a gente mostrar o nosso melhor. É um teste que a gente pediu muito, às vezes a gente esqueceu que pediu esse teste, mas é a maneira que a gente tem como comprovar de que a gente está se esforçando para crescer, que está se esforçando para melhorar, certo? Muito bem. E se assim nós desejarmos, nós temos uma grande capacidade de cada vez ir adquirindo mais sabedoria. Porque quando a gente dá um passinho e a gente já aprendeu, por exemplo, uma continha pequena de soma, claro que a gente vai querer um desafio maior, aonde a gente tenha que usar da nossa inteligência para pensar e encontrar uma solução nova. Não é? Muito bem. E nós devemos então, a nossa vontade deve ser de ter coragem de colocar o nosso lado potente em expressão. Que a gente de repente observe melhor e enxergue atitudes que a gente carrega que vem do nosso ego, que quer uma situação morna, favorável, quieta, cômoda, mas que normalmente não nos gera desenvolvimento, não provoca para nós situações que nós crescemos, certo? Bom, nós não podemos nos despotencializar, não sei nem se existe essa palavra, né? Nós devemos, inclusive, buscar essas situações que a gente pode se mostrar melhores. E nós não estamos aqui nesse planeta, nesse núcleo que nós fazemos parte, que é essa cidade, essa sociedade, essa família, à toa. Nós temos uma função muito particular. Vamos tentar encontrar aqui o que é essa função, qual é essa função? Porque nós temos a chance de colocar o nosso melhor lado para trabalhar essa função e poder ajudar, inclusive, aqueles que convivem conosco. Nesse momento que nós estamos mais fechados em casa, no momento da quarentena, e que estamos sendo assim, temos que obrigatoriamente conviver bastante com as mesmas pessoas, às vezes num ambiente pequeno, a gente tende a querer que o nosso lado ruim, o nosso lado embrutecido ainda prevaleça. Mas vamos mudar isso. Nós temos nesse capítulo, né? Ajuda-te, o céu ajudará, esse sinal de que quanto mais a gente se expressar de maneira favorável à vida e de que estamos buscando um sentido de crescimento, e esse crescimento é diretamente ligado, né, à essência sagrada que temos, a parcela
da criação dentro de nós, uma maneira que a gente tem de se aproximar dos exemplos, né? Começando lá de baixo, os exemplos bem pequenininhos que Cristo veio e nos trouxe, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que a gente mostre e não o contrário, que a gente não fique na torcida contra, a nossa torcida contra para nós mesmos. Quem aqui não quer crescer? Não é? Então fica aqui o meu carinho. Espero que juntos a gente consiga alcançar sempre boas reflexões para devagarzinho e colocando no nosso dia a dia essas pequenas mudanças de atitude. Que a luz de Jesus esteja junto de nós, que o amor do Pai nos acolha sempre, nos dando chance de ser melhores, e que a paz prevaleça para todos. Que assim seja.